retomando os nossos vídeos, retomando a nossa conversa, o nosso bate-papo, porque eu sei que são esses vídeos que têm ajudado muita gente e também têm me ajudado a conhecer um pouquinho mais das queixas de vocês. São muitos feedbacks, são muitos directs que eu recebo, contando um pouquinho quais são as dificuldades que vocês têm encontrado em relação ao sono. Por isso, hoje eu queria trazer mais uma informação em relação às pessoas que têm se queixado constantemente de insônia. Porque, de repente, o problema dessa pessoa não é insônia. Você sabia que existe um transtorno de ritmo circadiano relacionado ao teu sono? Aí você vai dizer, doutora Lu, você está com uma conversa meio difícil, meio complicada hoje. Vamos explicar um pouquinho melhor. Já reparou que o adolescente tem uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde? Já reparou que a pessoa, quando envelhece, muitas vezes apresenta uma tendência a dormir mais cedo e acordar mais cedo? Então, esse é exatamente o ponto que eu queria chamar a tua atenção hoje. O que acontece com essas pessoas? Há um desalinhamento entre o horário que elas dormem e em relação ao horário que a maioria dorme, ou especificamente em relação ao ciclo claro-escuro. Eu já falei para vocês da importância de nós nos pormos ao sol para poder sincronizar o ritmo. Lembra disso? E é justamente nesse ponto que eu queria tocar hoje. Porque o que acontece? Quando a pessoa apresenta um transtorno de ritmo e ela tenta dormir num horário em que ela não está com toda a ritmicidade interna, endógena, preparada para isso, ela pode apresentar ou uma insônia ou uma hipersonolência. Então, por exemplo, se você colocar um adolescente para dormir mais cedo do que ele gostaria, ele vai ficar fritando na cama. Quer dizer, ele não vai conseguir dormir e vai se queixar de insônia. Por outro lado, se ele acordar mais cedo do que ele gostaria, ele vai acordar o quê? Hipersonolento. Então, muitas vezes, pessoas que apresentam a alternância de insônia ou de hipersonolência pode apresentar um transtorno de ritmo circadiano. Por isso que é importante você descobrir o seu cronotipo. Por isso é importante você descobrir qual o melhor horário que você deve dormir. Porque não é simplesmente a quantidade de sono, não é simplesmente a qualidade do sono. É também alinhar o seu ritmo interno com o ciclo claro-escuro. Algumas pessoas dormem melhor, têm um sono mais profundo, de maior qualidade, quando elas dormem no horário que o organismo dela está pronto para aquilo. Então, lembra do que eu tanto falei, do que várias vezes eu já falei em relação à melatonina? Que a melatonina é secretada à medida que a luz vai diminuindo com o pôr do sol, até a ausência total de luz, a melatonina aumenta muito as suas concentrações. Mas se você expor aquela pessoa à luz, aquela melatonina é inibida. Então existe um perfil de secreção dessa melatonina que é individual e que varia ao longo da vida. Por isso é super importante identificar o seu cronotipo, identificar o melhor horário para o seu sono. Não tente padronizar, porque nós não estamos presos dentro de uma caixinha. Algumas pessoas dormem melhor se dormir por volta de 9 horas da noite, outras dormem melhor às 10, às 11. O importante é identificar o cronotipo e buscar dormir no horário mais adequado. Eu sei que existem as dificuldades com as pessoas, por exemplo, que são muito vespertinas. Pessoas que querem dormir muito tarde e acordar muito tarde, quando muitas vezes elas têm que trabalhar ou estudar no dia seguinte, logo cedo. Então, essas pessoas enfrentam várias dificuldades, mas este assunto a gente vai tocar em outro momento. Então, o que eu queria chamar a atenção para esse vídeo de hoje é conseguir alinhar o teu ritmo interno à oscilação do ciclo claro-escuro externo. Dessa forma, você vai melhorar essa qualidade do seu sono. Fica a dica.